Nesse vídeo eu trago para você 5 medos imaginários, 5 dicas calmantes para você que está começando agora a fazer a sua apresentação ou então querendo gravar o seu vídeo. Eu sou o Wellington Leite. Trago aqui para você conteúdo de voz profissional para você que quer aprender a se apresentar, para você que quer apresentar o seu vídeo, começar a fazer os seus podcasts, enfim, para você que tem a sua web rádio e quer começar a fazer a sua própria apresentação. Hoje eu vou trazer para você algumas dicas para iniciantes que ainda têm medo de falar em público. Nós temos, todos nós, um medo de julgamento muito grande e às vezes essa insegurança ela pode ser paralisante. Então o que eu trago para você aqui são 20 anos de experiência em rádio, 15 anos dando aula de locução, tanto no âmbito técnico como palestrante e também como professor universitário. Vou tentar trazer racionalidade para o medo que você está sentindo, que é, claro, irracional. Começando com os erros imaginários, os 5 erros imaginários. O primeiro é: todos estão me julgando. Não caia nisso. Ninguém está julgando você. Nós não entramos numa sala de aula julgando o professor, julgando o palestrante que vai dar uma palestra para a gente. Normalmente a gente entra curioso. O que essa pessoa vai poder me ensinar? Essa pessoa não foi parar lá à toa. Ela tem um motivo para estar lá. Então você não pode deixar a sua insegurança começar a criar a ilusão de que as pessoas estão lá para te destruir, que as pessoas estão lá para tentar diminuir você. Pelo contrário, se você foi selecionado para estar falando ali, você de fato é uma pessoa que tem alguma coisa para acrescentar. As pessoas não acordam e aparecem em determinado lugar para dar uma palestra. Elas simplesmente são convidadas. Então, se você foi convidado, quer dizer que a sua experiência, que o seu modo de explicar, os resultados que você obteve são extremamente importantes para você dividir com aquela plateia. Então, todos estão querendo saber de você, saber o seu ponto de vista. Então não pense que ninguém está lá para te destruir, para te julgar. Isso é uma mentira que o cérebro amedrontado cria para tentar atrapalhar a sua vida. O segundo medo imaginário, que é muito comum, é que as pessoas estão percebendo o seu nervosismo. Isso acontece comigo várias vezes, já aconteceu comigo. Eu digo para a pessoa: nossa, eu estava tão nervoso, eu fiz exercícios assim, eu fiz exercício assado. E a pessoa: nossa, mas você parece tão calmo. E é assim com os meus alunos também. Nossa, eu estava nervoso, a minha mão estava suando. Ninguém percebeu. Então não pense que as pessoas vão saber que você está nervoso. Todas as pessoas pensam que quando você pega o microfone, você sabe exatamente o que vai dizer. Ninguém imagina que você está com medo. Outro medo imaginário, o terceiro medo imaginário muito comum: eu tenho que falar perfeitamente, eu tenho que ser o rei da língua portuguesa ou da língua em que você estiver se apresentando. Isso é uma grande bobagem. Todos nós cometemos erros, todos nós tropeçamos, comemos sílabas, isso é comum. Profissionalmente a gente tenta não fazer isso, mas ninguém está livre disso. Então, se você olhar esse vídeo, provavelmente você vai encontrar algum deslize gramatical que eu acabei de cometer, que eu tropecei em alguma sílaba mais difícil. Isso é normal, isso acontece com todo mundo e nós não julgamos a pessoa por causa desse tipo de coisa, tá bem? Então fique tranquilo, fale como se você estivesse à vontade. A gente tenta evitar erros, vícios de linguagem, e isso é um assunto que a gente pode tratar em outro momento. E eu tenho certeza que você tem consciência de que algumas pessoas podem, de fato, ter palavras muito repetitivas, fazer gestos muito repetitivos. Mas a maioria de nós é extremamente tolerante com o português, com os vícios de linguagem dos outros. Então fique tranquilo, fale, porque a plateia quer saber as coisas de você e ela está disposta a gostar de você. O quarto medo imaginário que eu queria trazer para você pensar é: as pessoas não dão a mínima para o que eu estou fazendo ali. Não é verdade. As pessoas podem ter ido obrigadas a te ouvir, isso pode acontecer também. Mas normalmente as pessoas estão querendo saber no que você vai poder ajudar. Quando você é convidado para falar, quer dizer que você vai resolver algum problema.
Quer dizer que você tem condições de traçar um novo caminho, dar novas ideias. Aproveite isso ao seu favor. As pessoas estão querendo saber o que você vai falar, não ao contrário. A gente não está falando aqui da quinta série, que o professor tenta ficar brigando com as pessoas para que elas prestem atenção. No mundo corporativo, normalmente é o contrário. Normalmente as pessoas estão muito interessadas e, eventualmente, se elas fazem alguns comentários, elas não estão falando mal de você. Elas estão, de fato, falando, olha, isso realmente acontece. Poxa, eu nunca pensei nesse assunto. Então vá com coragem, fique tranquilo. As pessoas estão precisando te ouvir. E o último medo imaginário que eu queria destroçar hoje na sua cabeça: se eu errei, eu estou ferrado. Se der errado, eu estou perdido, nunca mais a minha vida vai ser a mesma. É uma bobagem, você sabe disso. Se você erra, você vai poder fazer de novo, você vai poder tentar outra vez. Se não com aquela plateia, com outra. Então não fique perdido, a sua vida vai continuar, sua vida não vai acabar, ninguém vai acabar com a carreira de alguém porque a sua palestra não foi exatamente do jeito que você pensou. E normalmente, quando a gente faz planos, o que a gente fez, o que a gente preparou, nunca sai 100% do jeito que a gente pensou, do que a gente planejou. É bem normal isso acontecer. Por quê? Porque a gente sente a plateia, porque a gente se empolga, porque a gente vai desenvolvendo uma linha de raciocínio e acaba esquecendo algum detalhe. Isso é normal. A mudança do seu planejamento durante a sua palestra, durante a sua aula, vai acontecer, tá bom? Os melhores palestrantes, os melhores professores, normalmente eles estão transbordando de conhecimento. Quer dizer que houve uma grande preparação para estar ali falando. Então, você nunca vai conseguir dizer 100% das coisas que você sabe em momento nenhum. Você já deve ter sentido isso. Você está discutindo com uma pessoa e quando você vai para casa e dorme, você lembra, eu devia ter falado tal coisa. Poxa, eu esqueci de falar um determinado detalhe. Isso é normal. Então você sempre vai estar mais preparado do que você realmente vai expor da aula que você vai dar. Você sempre tem muito mais coisas a falar. E isso é, inclusive, uma dica para você não ter medo. Prepare-se para falar muito mais horas do que realmente você vai falar. E agora eu vou trazer 5 dicas calmantes para que você fique tranquilo. A primeira dica de todas é respire. Respire calmamente. Inspire pelo nariz, solte pela boca. Faça isso pelo menos umas 5 vezes. Você vai ver que oxigenar traz mais calma. As pessoas que estão na coxia de um palco, esperando para ser chamadas, normalmente estão respirando. E não respirando como nós estamos respirando agora. Elas estão fazendo um exercício calmante de respiração. Aproveite e faça isso agora. Inspire e solte o ar pela boca várias vezes. O oxigênio, a oxigenação que você vai produzir agora, vai te dar uma tranquilidade, vai acalmar os seus batimentos cardíacos, você vai sentir isso imediatamente. Eu posso garantir. A segunda dica calmante que eu gostaria de compartilhar com você é se posicionar firmemente no chão. Como isso é impossível? Todo mundo sofre com a lei da gravidade, está todo mundo muito bem posicionado no chão. É verdade, mas todas as vezes que uma pessoa muito nervosa vai falar, ela tem a sensação de que ela está solta, que aquele ambiente ele é muito hostil. Então é comum a pessoa às vezes estar concentrada no que ela vai dizer, mas ela fica dançando, ela vai para trás, ela vai para frente, ela dobra as pernas, ela se enrosca nela mesma. E eu já vi algumas pessoas fazendo isso, dando apresentações muito legais, falando coisas muito interessantes, mas se retorcendo, se mexendo demais. Pare. Do jeito que você estava respirando naquele momento, sinta o chão. Coloque as suas pernas muito bem colocadas, os seus pés muito bem colocados ao chão e coloque uma postura ereta, uma postura firme. Você vai perceber que o domínio daquele pedaço em que você vai se apresentar vai te trazer mais segurança.
E eu aproveito e te dou uma dica extra aqui. Veja se não tem fios, veja se não tem tapetes para você tropeçar, veja se não tem alguma coisa que você não está enxergando para que você não caia, para que você não tropece. Essa dica de você se posicionar firmemente no local serve inclusive para isso, para que você não cometa um erro bobo e tropece, e caia, o que vai deixar muito mais difícil acabar com esse seu medo se você tiver medo de falar em público. A terceira dica calmante que eu tenho para dizer para você é você, além de dominar o seu espaço, você manter o seu peito cheio, não é? Bem colocado, uma posição de enfrentamento. Não sei se você já leu alguns livros sobre isso, tem um livro famoso chamado O Corpo Fala, que fala sobre isso. Pessoas que mantêm o peito como se estivesse numa briga, né, como se fosse um galo de briga, essas pessoas psicologicamente geram mais coragem. Se você mantiver o seu ombro para cima, encolhido, as suas costas curvadas para trás, psicologicamente você vai se colocar como se você estivesse em defesa. E você não está em posição de defesa. Você foi convidado a falar, você é uma pessoa que tem algo interessante para dizer. Então se mantenha não somente ereto, mas em posição de dominância. Então, respire muito fortemente, não é? Tome consciência do seu espaço, não tenha medo de mexer as suas mãos, tá bem? A gente tenta, quando a gente está treinando para fazer vídeos, não ficar dividindo as sílabas com as mãos. Isso é bastante comum e eu acho bastante feio, mas ele serve para as pessoas que estão treinando dar ênfase. Então, se você tiver o hábito de mexer as mãos, tudo bem, pode mexer, não tem problema. Só evite esse tipo de ligação. O movimento da sua mão com a divisão silábica que você está fazendo para tentar dar ênfase nas palavras que você tem. Tá bem? Não tem problema você pôr a mão no bolso, não tem problema de você juntar as mãos, não tem problema. Mas não fique preso. Não fique imaginando que você está sendo segurado por uma corda invisível. Não, você está dominando a plateia. E é essa a ideia que você tem que passar para o seu próprio cérebro. A postura vai fazer com que o seu cérebro entenda que você é o professor, que você é a autoridade naquele momento. A quarta dica calmante que eu queria trazer para você é que você tenha um plano B. Um plano B para quê? Um plano B para você relembrar, para você poder dar uma olhada nas suas anotações. Esse plano B pode ser um copo d'água. Então você para um minutinho, toma um copo d'água e dá uma olhada nas suas anotações. Não tem problema nenhum. Todas as pessoas que estão falando para outras acabam, uma hora ou outra, ficando um pouco distraídos, porque alguém espirrou, porque alguém tossiu, porque alguém se levantou para ir ao banheiro. É normal. As pessoas não estão fazendo isso para te provocar. Mas você pode, em determinado momento, se distrair e dar um branco. Ok, é normal dar branco. Então você vai pegar as suas anotações calmamente. Você normalmente se preparou bem para estar ali. Então, ter uma folha em que você anotou, ou mesmo seu celular, se você anotou alguma coisa, e ter um copo d'água seriam planos de fuga, vamos dizer assim, para aquele momento de branco, para aquele momento em que você quer reorganizar as suas ideias. Faça isso sem culpa. Todas as pessoas, inclusive, são orientadas por pessoas como eu, que dão dicas de como falar em público, a hidratar a voz. Neste momento agora, eu tenho um copo d'água ao meu lado. Eu estou sempre hidratando a minha voz, porque quanto mais hidratação, melhor a minha fala vai sair. No seu caso, se você estiver com medo, o copo d'água pode ser de fato um plano B, um plano de fuga para um momento de esquecimento, para você dar uma desculpa, para você poder olhar as suas anotações. E uma quinta dica calmante que eu trago para você é para você fazer junto com a respiração antes de entrar. Você poder fazer exercícios que vão aumentar a sua amplitude. Quando a gente está nervoso, a gente fica tenso, a nossa voz também fica ocupando um pequeno espaço. Então você pode fazer exercícios
E o exercício que eu vou propor aqui é fazer o pelo nariz. Então você pode mastigar esse fazer sons agudos, fazer sons leves. Você pode cantar uma canção que seja relaxante para você. Enfim, imita o som. Faça esse exercício e você vai perceber que a sua garganta, não é, as suas cordas vocais, quando você colocar um som agudo, ele vai subir. Quando você colocar um tom mais grave, vai baixar e você vai conseguir ter um pouco mais de noção da amplitude da sua voz, o que vai dar mais segurança, porque você tem qualidade vocal. Isso é extremamente importante. Então trouxe para você aqui 5 medos imaginários, 5 dicas calmantes. Espero que isso ajude muito a sua evolução enquanto apresentador, enquanto professor. E se você quiser mais dicas, não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir, comentar, trazer as suas dúvidas para que eu faça outros vídeos, tá bom? E compartilhe com as pessoas que estão precisando. Um abraço e até mais.